Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão nesta terça-feira, dia 28 de janeiro de 2025. Nesse vídeo aqui, nós falaremos sobre a agenda do Flamengo para que Danilo se torne jogador rubro-negro. Também vamos falar sobre a negociação Flamengo, Vitão e Internacional de Porto Alegre. Neymar rescindiu seu contrato com Al Hilal e agora se aproxima do Santos. E a proximidade do Neymar com o Santos pode tirar jogador do Flamengo. Também quero falar com vocês sobre as 3 possibilidades de Jorginho se tornar jogador do Mengão Queridão. Tá vendo só? Tem muita coisa pra gente conversar. O Flamengo que retorna hoje às atividades no Ninho do Urubu. Portanto, eu peço para vocês que fiquem até o final do vídeo para não perder absolutamente nenhuma informação que a gente tem para passar para vocês. E peço também que vocês já colaborem deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal. Afinal de contas, você não paga nada para se inscrever no nosso canal e sim ajuda no desenvolvimento do nosso canal para que a gente possa estar sempre apurando as informações do Flamengo e trazendo para vocês a verdade. Doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos do Clube de Regatas do Flamengo. Então eu estou contando com a sua ajuda na divulgação do nosso canal e na inscrição. Agora espia só, já era inscrito há mais tempo, né? Ficou uma semana sem vir aqui? Então confira se você ainda está inscrito, porque costuma você passar uma semaninha sem vir aqui e o YouTube acabar te desinscrevendo. Tá inscrito? Não? Se inscreveu? Beleza. Agora clica no sininho e marque a opção todas. Fica marcada a opção personalizado. Não cai nessa não. Marca a opção todas para o YouTube poder te avisar de todos os vídeos que a gente lançar aqui. É importante vocês seguirem cada um dos vídeos que a gente vai lançando, principalmente nessa época de transferências de atletas, porque um vídeo acaba complementando a informação do outro. Para você ficar bem ciente daquilo que está acontecendo no Flamengo, é importante você ir seguindo vídeo a vídeo como se fosse uma série da Netflix. Aí você vai compreender a história como um todo e ver como que as coisas vão evoluindo. Nação, vou começar falando para vocês a respeito do Lohan. O Lohan, como eu já avisei vocês em outros vídeos, deve ser aproveitado no Sub-20 esse ano. O comportamento do atleta, unido à cabeça ruim que ele tem hoje, fez com que o Felipe Luiz desistisse de aproveitá-lo entre os profissionais. A negociação do CSKA com o Flamengo também deu uma parada. Isso porque o clube russo oferecia ao Flamengo metade daquilo que o Flamengo acha essencial para poder negociar o jogador hoje. O CSKA oferece valores na casa dos 5 milhões de euros e o Flamengo quer no mínimo 9,5 milhões de euros para negociar o atleta. Então o atleta permanecerá no Sub-20 com acompanhamento do psicólogo do Flamengo, com aconselhamento dos profissionais da área, para ver se ele consegue retomar a carreira dentro e fora das 4 linhas. Até isso acontecer, Felipe Luiz não deve o aproveitar entre os jogadores profissionais. Até se o Lohan melhorasse a cabecinha dele, ele teria uma possível vaga na equipe profissional. E essa vaga vem graças à rescisão do Neymar com o Al Hilal. Eu vou explicar para vocês. O Neymar conseguiu a rescisão contratual com a equipe do Jorge Jesus e agora está livre no mercado para negociar com quem quiser. Uma das possibilidades, uma das maiores possibilidades, além dele ir jogar na MLS, seria ele voltar ao Santos. Os santistas estão muito otimistas com o retorno do Neymar para a equipe da Baixada Santista. E caso o Neymar venha mesmo, o Santos prepara uma equipe que possa dar ao Neymar condições de disputar os títulos que o Santos participar. A promessa do Santos para o Neymar é montar uma equipe forte. E o Pedro Caixinha, que outrora foi técnico do Red Bull Bragantino, já tem um nome na cabeça para poder resolver um dos problemas do meio de campo do Santos. É o Matheus Gonçalves. Pedro Caixinha treinou o Matheus Gonçalves no Red Bull Bragantino e agora, segundo informações do meu amigo Guilherme Flazoeiro, tem a intenção de levar o Matheus Gonçalves para ajudar o Neymar na busca de títulos pela equipe do Santos.
O Santos, então, deve entrar em contato com o Flamengo nas próximas horas para tentar a contratação por empréstimo de Matheus Gonçalves. Por isso, eu disse que sobraria uma vaga no meio de campo para o Lohan preencher. Mas o Lohan, com a cabecinha ruim que tem, pode perder essa oportunidade de ouro de ser o cara que vai entrar na vaga do Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves está com a moral tão elevada com o Felipe Luiz que foi titular no primeiro jogo da equipe lá nos Estados Unidos. Basta saber se o Felipe Luiz pretende continuar dando oportunidades ao Matheus Gonçalves ou se o Felipe Luiz vai liberar Matheus Gonçalves para ser emprestado no Santos e ganhar mais minutos. O jogador se empolgou com a ideia de ir para o Santos pelo motivo de poder jogar ao lado do maior craque brasileiro dos últimos anos, que é o Neymar. Claro, já foi. Hoje é o Vini Malvadeza, mas ainda assim jogar com o Neymar encantou ao Matheus Gonçalves, que se depender dele, vai para o Santos, até para ter mais minutos. O Flamengo tem um meio de campo recheado de opções. De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Charlie Alcaraz e possivelmente Jorginho vão tirar a vaga do moleque e ele vai jogar menos. Então, se o Felipe Luiz combinar com ele, ele pode ser emprestado ao Santos, sim. Aí eu pergunto para vocês, na configuração atual do elenco rubro-negro, vocês emprestariam o Matheus Gonçalves ao Santos? Sem passe fixado, sem valores para poder adquiri-lo em definitivo? Ou seja, ele vai, joga e volta? Ou vocês fariam, ele vai e joga com o valor do passe definido? Ou mais ainda, ele vai e joga por empréstimo com o valor do passe fixado e com a obrigação de compra? Ou vocês nem emprestariam? Coloca aqui nos comentários, eu quero muito saber aquilo que vocês pensam sobre a situação do Matheus Gonçalves e do Lohan também no Flamengo. Agora faz aquele negócio, hein? Na hora que você for comentar, coloca a sua cidade, o seu estado, para eu saber a divergência de opiniões por região. E é claro, para eu te conhecer um pouquinho melhor. E para eu te conhecer e a gente ter um relacionamento cada vez mais próximo, é necessário que você se inscreva no nosso canal. E mais ainda, que você recomende, fale com os seus amigos para virem para cá também. Então eu estou contando muito com a sua ajuda, contando muito com a sua inscrição e mais ainda, contando muito com a sua opinião e com a sua cidade, o seu estado nela, para eu te conhecer melhor. Fechou? Bom, com relação à situação do Danilo. O Danilo deve chegar no Brasil hoje e o Flamengo o aguarda para ter as primeiras conversas hoje ainda durante o dia. Os exames do Danilo estão marcados para esta quarta-feira. E a ideia do Flamengo é anunciá-lo até o final de semana. Danilo chega não como lateral, como eu já disse para vocês, mas chega para incrementar o sistema defensivo do Flamengo. Muito provavelmente jogando, na maioria das vezes, como zagueiro e não como lateral. Fabrício, se ele vem para jogar como zagueiro, o Flamengo então vai desistir do Vitão. Ontem eu gravei um vídeo aqui no canal mais tarde dizendo que o Inter topava negociar o Vitão com o Flamengo. E isso é fato. O Inter topa negociar o Vitão com o Flamengo. Só que não nos moldes que o Flamengo propôs. O Flamengo fez apenas uma proposta ao Internacional de Porto Alegre e essa proposta foi recusada. O Inter entende que deve ao Flamengo apenas 750 mil do Thiago Maia. Então o Inter quer fazer um bem bolado onde o Flamengo pague 10 milhões de euros a eles, menos os 750 mil que está devendo e perdoe o restante da dívida. Vitão sairia ali por cerca de 12, 13 milhões de reais, que é o que o Inter acha que o atleta vale. O Inter ainda não sentou para conversar com o Vitão e essa conversa vai acontecer. Quando acontecer, o Vitão deve pressionar demais o Inter para ter a sua liberação. Mas voltando ao caso do Danilo, o fato do Danilo chegar não inviabiliza e não faz com que o Flamengo pare de tentar o Vitão. O Flamengo quer, inclusive, estender essa negociação com o Vitão até o meio do ano, se preciso for. O fato é que o único zagueiro que o Flamengo quer e que o Flamengo está interessado é no zagueiro do Internacional de Porto Alegre. Se não for o Vitão, o Flamengo não vai atrás de zagueiro. Isso porque o menino de 18 anos, João Vitor, tem encantado nos treinos o técnico Felipe Luiz e o diretor técnico José Boto. Com isso, se o Vitão não vier nessa janela, eles vão insistir no João Vitor
E na janela que abre antes do Mundial de Clubes, eles vão tentar fazer mais uma investida no Vitão, podendo até melhorar a proposta que já foi feita ao Inter para que o Inter aceite negociar com o Flamengo. Dificilmente o Flamengo chegará nos 14, 13 milhões de euros que o Inter pede. Mas o Flamengo, se não conseguir o Vitão agora, espera na janela antes do Mundial de Clubes, que fica aberta por 10 dias, conseguir finalizar a negociação do zagueiro, aumentando um pouquinho essa proposta. Até lá, o Flamengo conta que o Vitão vai seguir azucrinando a vida dos dirigentes colorados para que eles estejam tão de saco cheio do zagueiro que eles não vejam outra alternativa a não ser negociá-lo. Vale lembrar que há muito tempo eu venho dizendo para vocês que ainda na base do Palmeiras, o Vitão foi para o Shakhtar a pedido de José Boto e por lá eles conviveram por mais de 2 anos. O Vitão é uma insistência do diretor técnico José Boto, assim como o Danilo era uma insistência do Felipe Luiz. O Felipe Luiz quer transformar o Danilo no próprio Felipe Luiz na época do Jorge Jesus. Enquanto o Jorge Jesus esteve no Flamengo, Felipe Luiz e Rafinha eram 2 jogadores que transmitiam dentro de campo as obrigações e os princípios que Jorge Jesus colocava fora de campo. Como jogadores mais inteligentes por ter jogado na Europa e mais experientes também, Felipe e Rafinha fizeram muito bem, cumpriram muito bem o papel de treinadores dentro de campo. E é exatamente isso que o Felipe Luiz espera do Danilo, que, como eu disse, chega hoje, faz os exames amanhã e deve ser anunciado até sexta-feira no Flamengo. Algumas pessoas me perguntaram nos comentários por que eu mudei tanto de opinião com relação ao Danilo. Porque eu sempre achei o Danilo um lateral fraco. Sempre achei o Danilo um lateral muito simples, perto dos laterais que eu vi jogando. Eu vi jogando Jorginho, eu vi jogando Cafu, eu vi jogando uma série de laterais, Zé Maria, eu vi muito lateral direito bom, porque na década de 90, final da década de 80, até início dos anos 2000, a gente tinha muitos laterais mundo afora. Hoje, na posição de lateral, a gente tem uma escassez muito grande. E ver a seleção brasileira com Alexandro de um lado e Danilo do outro, me dava tristeza e ardência nos olhos. Mas o Alexandro chegou e provou que eu estava errado. Pro nível América do Sul, esses caras sobram, porque a intensidade na Europa, ainda que não seja aliada à técnica, faz com que esses caras joguem melhor. Danilo e Alexandro, mesmo que não cheguem aos pés dos antigos laterais da seleção brasileira que eu acompanhei, justamente por não serem tão bons tecnicamente, desenvolveram uma inteligência tática muito boa. E hoje o futebol é muito tático. Então, quando eles retornam para o mercado sul-americano, eles retornam mais viventes a um esquema tático que faz eles se sobressaírem aqui. Mas o talento também é primordial. Thiago Almada, que eu sempre pedi no Flamengo, desde a época dele da Argentina, fez o primeiro jogo dele na França, jogando no ataque, obviamente, ele acertou 100% dos passes lá. Ou seja, aquilo que nós temos de melhor na América do Sul vai para a Europa. E o que sobra aqui é muito abaixo daquilo que os jogadores que estão se aposentando na Europa estão acostumados a jogar. Então, mesmo que o Danilo tivesse com problemas para se enquadrar no futebol europeu com a idade que está e com o desempenho que tem hoje, aqui na América do Sul eu não tenho dúvidas que ele vai sobrar, assim como o Alexandro também sobra. Portanto, acho que Danilo vai ser uma boa para o Flamengo e peço para que você coloque aqui a sua opinião a respeito de tudo isso, porque afinal de contas, a opinião de vocês é o que importa aqui no nosso canal. E é muito pensando nisso também que o Flamengo segue a caça de Jorginho. A boa notícia é que se confirmou a informação que eu já vinha passando para vocês. Entre Flamengo e Jorginho, tudo fechado, tudo tranquilo. Falei com vocês que havia conversado com um dirigente rubro-negro e que ele me disse que não seriam 500 mil euros que afastariam o Jorginho do Flamengo. E que ele tinha certeza que Flamengo e Jorginho entrariam num acordo muito em breve. E isso aconteceu, meus amigos. Flamengo e Jorginho se acertaram.
Não há mais problemas para poder sacramentar o jogador como reforço rubro-negro entre Flamengo e Jorginho. Mas quem me acompanha sabe que isso é apenas 1% da negociação. Os 99% agora estão nas mãos do Arsenal. O Flamengo conta, a partir de agora, com o Jorginho, para que ele interfira junto ao técnico Miquel Arteta para liberá-lo nesse momento. Até porque a minutagem que o Jorginho está conseguindo lá na Europa é uma minutagem cada vez mais baixa. Ainda que ele tenha feito 90 minutos num jogo de Champions League, nos jogos da Premier League, ele não tem conseguido minutos, ele é sempre preterido. Faltam poucos dias para a janela de transferências na Europa fechar. Ela fecha no dia 2 de fevereiro. Quando nós estivermos jogando domingo contra o Botafogo, a janela lá estará fechada. E o Arsenal ainda tenta a contratação de pelo menos 3 meio-campistas. E se ele conseguir, se eles tiverem sucesso na contratação desses 3 meio-campistas, o Jorginho vai ficar na 4ª opção para o técnico Miquel Arteta. Então o Flamengo conta com a insistência do Jorginho para que ele seja liberado agora. Mas o cenário atual prevê 3 possibilidades para o Mengão queridão. Possibilidade número 1, e a mais difícil de todas, e aqui vocês ouviram isso primeiro: liberação do Jorginho sem custos. O Flamengo espera que o bom relacionamento do Jorginho com o Arsenal façam com que o Arsenal libere o jogador sem custos para que ele possa retornar ao Brasil e se tornar jogador do Flamengo. Essa possibilidade, há mais de 2 semanas eu venho dizendo para vocês que é a possibilidade mais difícil de acontecer. Possibilidade número 2, liberação imediata com compensação financeira. O Flamengo está tão disposto a ter o Jorginho que o Flamengo quer ouvir qual seria o valor da tal compensação financeira caso o Arsenal queira, para poder trazer o Jorginho imediatamente. As conversas entre Jorginho, Miguel Arteta e Arsenal vão denominar, vão trazer para o Flamengo a exatidão dos valores para uma compensação financeira, e o Flamengo baterá o martelo se topa pagar ou não topa pagar os valores que o clube europeu possa vir a pedir pelo Jorginho. Não se espera que sejam valores muito elevados, afinal de contas, ele está a menos de 6 meses de encerrar o contrato com o clube. Possibilidade número 3, o Flamengo traria o Jorginho, assim como o Vitão, na janela antes do Mundial. Como eu já disse para vocês, 10 dias antes do início do Mundial, a FIFA liberou uma janela pequenininha de 10 dias para os clubes poderem se reforçar antes de chegarem aos Estados Unidos. Então, nessa janela, o Flamengo pode dar o pulo do gato, porque afinal de contas, faltaria ali coisa de 1 mês apenas para o Jorginho se liberar, e aí seria mais fácil do Arsenal liberá-lo ali, faltando 1 mês para encerrar o contrato. O grande problema dele chegar nessa janela de anterior ao Mundial de Clubes é que, como ele está ficando cada vez mais relegado à 2ª, 3ª, 4ª opções no clube do Arsenal, o ritmo de jogo do atleta vai cair. O Flamengo gostaria de tê-lo agora para que ele pudesse participar de uma mini pré-temporada e então ganhar ritmo de jogo com o elenco rubro-negro já no Campeonato Carioca, já no começo de Brasileiro e na Libertadores, para chegar tinindo no Mundial de Clubes. O objetivo do Flamengo é conquistar o Mundial de Clubes? Não, mas é fazer um bom papel no Mundial. Espera-se internamente no Flamengo que o Flamengo chegue pelo menos às 1/4 de final da competição. E com o Jorginho na equipe, o Flamengo estaria muito mais forte, muito mais empoderado pela experiência do atleta e pela técnica do atleta do que sem o Jorginho. Agora, se ele fica no Arsenal até esse momento, ele chega sem ritmo de jogo, por estar sendo menos utilizado pelo técnico Miquel Arteta, e aí cresce, por exemplo, a possibilidade de lesões na hora que ele começar a entrar no ritmo frenético de jogos aqui da América do Sul. Daí eu pergunto para vocês, dessas 3 possibilidades que eu acabei de trazer para vocês, qual possibilidade você acredita que vai acontecer? Comenta aqui. Nação, não esquece de se inscrever, tá? É muito importante o nosso canal continuar crescendo através do seu apoio. Viu a notícia, gostou da seriedade que a gente trata cada informação do Flamengo? Então se inscreve no nosso canal. É de graça e você faz com que a gente possa voltar amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã para continuar cobrindo o Flamengo. Eu estou na minha 11ª temporada cobrindo o Flamengo e espero que vocês me deem a oportunidade de ficar
pelo menos mais 11 temporadas aqui. Valeu? Não esquece de curtir, deixar seu like. É importante para o YouTube nos divulgar para fora da nossa bolha. E de comentar e de compartilhar. Tamo juntos. Todos os dias, às 7 da manhã e às 17 horas. Se inscrevam. Tenham todos vocês uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.